Boa noite, senhores. Hoje, Shiur Hatov número 8. Besiata de Ishmaia. O assunto é bomba, Rabotai. Vocês vão me entender por quê. Falamos tanto de Ain Tová, de ter um bom olhar, querer o bem do próximo, o bom do próximo. Uma pessoa que tem inveja do próximo, ela consegue ter Ain Tová? Pelo contrário. Como é triste a vida dessa pessoa, Tzarut Ain, que tem inveja, e como ele auto se amarga, se destrói quando ele desperta inveja do próximo. Mas Vadai, vamos Bezat Hashem falar sobre esse assunto. Como exemplo, um senhor chamado Moshe chegou na sua casa depois de um dia de trabalho, Baruch Hashem, a esposa atende ele, dá janta para ele, dá o primeiro prato, que gostoso, Baruch Hashem, primeiro salada, uma entrada de salada gostosa. Ela senta do lado do seu marido e fala: Moshe, você conhece o Abraham da esquina? Sim, o que tem? Ele que é pai de 9 filhos, Vadai, tem filhos pequenos também, Hashem Ishmor, ele fez um exame e saiu um negócio feio lá, Mamash Mafrit, esse exame que saiu o resultado, Hashem Ishmor. Aí o Moshe falou para a esposa: querida, tira a preocupação do teu coração. Boreolam Ugadol, Boreolam ele é grande, Malidog, não tem no que se preocupar. Tem que ter Munai Bitachon HaKadosh Baruch Hu. Aí ele continua comendo, gostando da salada aquela. E lógico ele pediu o segundo prato. Foi servido para ele uma sopa com shigdei marak, bem gostoso, no inverno como hoje. E ela continua comentando com ele: Moshe, você ouviu o Reuven da frente aqui, esse que faz no Betacnessa onde você reza também, coitado, cheio de dívidas, né? Você lembra, a situação dele não é tão boa? Sim, eu ouvi falar que ele foi dispensado do trabalho. Quer dizer, a situação já não era boa, agora que ele não tem trabalho, misken, mamash, ele vai comer o que agora? Aí ele chega para a esposa, o Moshe fala: querida, não te falei? Paciência, bitachon Hashem, Yeshua kerefaim. A Yeshua vem, a pessoa tem que se depositar em Hashem. Vem o terceiro prato. Mashallah, Baruch Hashem, o cara come bem. Terceiro prato. Ela chega: Moshe, sabe o Yaakov aqui, o nosso vizinho? Ele é mais sortudo. Ele ganhou a loteria 2 milhões, mamash. Na hora que ele estava comendo, falou: querida, ficou bravo, você me tirou a fome. Empurrou o prato. Não quero mais. Kal Kadosh, você me estragou o que aqui? Ele falou: o apetite. Isso aqui foi uma forma que ele demonstrou. O mais grave é de pessoas que, de uma forma, aparentemente, se fazem de que gostam do próximo, e por dentro, Hashem Ishmor, fica longe. E não são poucas pessoas, o Rav traz aqui o Rav Atov, não são poucas pessoas. Pela frente se fazem muito queridos, semechim, com a alegria do próximo, compartilham a alegria, mas dentro do coração, lá dentro, sentem o que? Uma inveja, ain ra'ah, um mau olhar. Prestem atenção agora que eu vou trazer para vocês uma coisa mais um pouquinho profunda, onde falam isso, tanto o Talmud Babli como o Talmud Yerushalmi falam sobre esse assunto. A Gemara, no Babli, Yomat Tet Amud Bet, ela traz, a princípio, uma discussão, compara a época do primeiro templo, do Bet HaMikdash, com o segundo templo, Bet HaMikdash. Que comparação é essa?
Ou seja, qual a gravidade dos pecados? Do primeiro templo ou do segundo templo? Qual foi pior? Então vamos lá. Por que a Gemara traz o primeiro templo foi destruído? Por 3 gravíssimos pecados. Shedinam yareg ve'al que morre e não passa eles. Quais são os 3? Me ajudem. Idolatria, assassinato e relações proibidas. Esse foi o problema da destruição do primeiro templo. E a destruição do segundo templo, qual foi? Sinat Hinam, um ódio sem sentido. E o Rava quis uma expressão muito bonita. Uma falta de sentimentos, certo? Em relação ao próximo. Certo? E também, quer dizer, o ódio, como a gente sabe, Sinat Hinam, o ódio, tá? Sem sentido. Bom. A história de Kamsa Bar Kamsa, não vou abrir agora isso aqui, mas para vocês se lembrarem. Então a Gemara questiona lá no Babli qual foi pior. Então a Gemara lá diz que realmente assim chega na conclusão que o segundo templo, o fato, a Gemara diz, Beratochiach. Nós vamos ver, depois do primeiro templo, passou 70 anos e aí foi construído o segundo. O segundo foi destruído e até hoje não foi construído. Então nós estamos vendo o que foi pior, o motivo do segundo templo, que prova é que temos mais de 2000 anos e não foi construído. E assim foi a conclusão do Bavli. Ponto. O Yerushalmi traz a mesma discussão comparando os dois templos. Uns falam que realmente, como o Babli, que o segundo templo, realmente a gente vê que Beratochiach, a gente vê que o segundo templo não voltou ainda, foi destruído e não voltou, certo? Só que tem Rabi Zera, que é uma ideia que diz o seguinte: ele fala, não tem diferença entre o primeiro templo, os pecados do primeiro templo e do segundo templo. São todos graves, certo? Só que tem uma diferença em relação aos pecados do primeiro, em relação ao pecado do segundo. Diz o seguinte, que a Beit Rishon, depois da destruição do primeiro templo, Chazuru b'tshuva, eles fizeram o quê? Tshuva, e aí se construiu o segundo templo. Mashenken bedorot acharonim shelo asu b'tshuva. O motivo da destruição do segundo templo, não fizeram tshuva, e por isso que ainda se encontra o quê? Destruído. Rabotai, isso aqui é fogo. Por quê? Porque ainda não temos o Bet HaMikdash. Significa que ainda o quê? Não consertamos. Exatamente, Morel, não consertamos. Quer dizer, não é que foi destruído. Toda geração que não foi construído, se tivesse na sua geração, iria ser destruído. Ou seja, se nós iríamos consertar, imediatamente o templo do Mashiach já ia estar aí. Estamos acompanhando aqui o Yerushalmi? Quer dizer, são todos iguais, são todos graves. A diferença é técnica, é o fato de, depois do primeiro templo ter feito tshuva, se arrependeram, voltaram, foi construído o segundo, depois do segundo nada. E como até hoje o Maharsha pergunta, Gufa Kashya, se são iguais de gravidade, então por que não foi feito tshuva até hoje? Que é tão difícil fazer tshuva por um ódio? Sem sentido. Ai, Morai Verabotai. Quem olha lá Guimarães, Bemeta Filho em Yomá, Teta Mudbet, vai ver que tinha uma diferença entre a geração do primeiro templo com o segundo. O primeiro, eles eram sinceros, verdadeiros, e sabiam que estavam transgredindo esses 3 pecados. E quando você sabe, você assume, você faz tshuva. Está nítido e você faz tshuva. É uma parte da tshuva. É uma parte da tshuva. O segundo era um comportamento
na frente e um comportamento por dentro, escondido. Quer dizer, deixa eu me antecipar antes de ler o que está escrito aqui. Eu posso estar sentado com vocês aqui, numa refeição, elogiar todos vocês e, Deus me livre, poder odiar cada um em um. Você senta, se abraça, certo? Eu sempre trago um exemplo, lo aleno, que não vou me prolongar, mas eu vi uma pessoa que ele era amigo de um presidente aqui da América do Sul, ele teve que fugir. Mas por que ele fugiu? Ele me contou isso. Porque ele estava num jantar e ele viu que veio uma pessoa nesse jantar e o presidente abraçou ele, elogiou ele. Depois que essa pessoa foi embora, ele parou o jantar, falou, até de uma forma muito forte, grossa, falou, quem foi que convidou esse indivíduo aqui? Aí ele falou assim, se ele foi tão cínico em relação a essa pessoa, comigo certeza, hoje ele me abraça, amanhã... Certo? Então, voltando aqui, quer dizer, como você pode o quê? Ser tão na frente de uma forma e por dentro? Fala o Maharsha. Quem faz essa pergunta é o Maharsha. Ele fala em relação, por que não fizemos tshuva até hoje? Ele fala, o problema foi שהייתה להם שנאת חינם בלב, porque o ódio está no coração de uma parte interna, só que מבחוץ כאילו אוהבים זה לזה. De uma parte externa, continua de bem, está tudo bem. כמו שאמרו שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. Sentamos juntos, às vezes posso cutucar, mas pela frente te respeito. Não estou falando que aí agora justifica você pela frente e vou te odiar. Não, está errado também. Mas quando uma coisa é nítida pela frente, tem mais chance de fazer tshuva. Estão me acompanhando? E a fé. Todo o problema é simcha me'asafá lachutz. O que nós estamos pedindo aqui? Tem Ain Tová, se alegra com as alegrias do próximo. Mas o problema é que muitas vezes é pela chutz, da boca para fora. Quer dizer, não me faz ter dor de consciência se eu... Quem faz a pessoa fazer tshuva? É a dor de consciência, não é? É importante a pessoa ter consciência e dor para voltar para Hashem. Mas se eu consigo equilibrar, certo? Eu consigo manejar, arrumar, então pronto, não vou fazer tshuva. O que é simcha me'asafá lachutz de boca para fora? Trazer exemplos. Vamos supor, chega até o Havruta e fala assim, olha, querido Havruta, você ouviu que Rabi Yaakov, aquele lá, ele recebeu um emprego super bom, por exemplo, o Rav de uma yeshiva, e automaticamente ele vai ganhar muito bem. Ele chega, quem ouviu, chega no recreio do Kolel, chega para esse Rabi Yaakov, aperta a mão, sorrindo, fala, Mazal Tov, eu ouvi que você foi escolhido, recebeu esse lindo trabalho, que Hashem aumente teus alunos, que você cresça, seja abençoado, kaful, em dobro, em triplo. Só que quem passa no coração dele? Eu lembro dele da yeshiva, quando ele era jovem, era um dos piores alunos. Misericórdia, certo? Aquele Mosdot, aquela instituição que contratou ele, é Mekartaú de Oraita. Coitado deles que contrataram ele. Uau! O cara era ruim. Aí chega o Havruta para ele, você ouviu o Simcha, certo? Ele fechou para o filho dele um shidur fantástico, com tudo, pacote em todo, dinheiro, tudo. Mamash. Ele chega para o Rabi Simcha, no recreio, fala mais alto, que alegria, Baruch Hashem, que possam construir Binyan Adeat, que tenha nacha de todos, certo? E o que ele tem no coração? Coitados do outro lado. Que schorá, como chama schorá? Que mercadoria eles pegaram? Uai. Eles vão descobrir daqui a pouco.
Ele diz aqui, a Rav Tzadik, você que ouviu isso aqui, por que você tem isso dentro de você, no teu coração? Vai faltar de você alguma coisa por estar alegre pelo próximo? Que você tem ciúmes? Vocês estão vendo a pessoa? É terrível isso, porque o cara pode te abraçar, te beijar, levarechotcha, te abençoar, e por dentro está se roendo, mordendo. Aquele vizinho lá, certo? Ele, Baruch Hashem, fez uma reforma, construiu, abriu. Aí você pergunta, mas de onde o cara tirou dinheiro? Será que ele subornou um fiscal? Que te incomoda? O que vai tocar isso em você? Ribono Shel Olam. Tem um Rishon, Rabbeinu Bachye, ele traz aqui uma regra muito, aliás, um comentário dele fantástico sobre o Chumash. Ele diz o seguinte: Boure kama godel ma'alat midot atovot. Vamos ver como é tão grande uma pessoa que tenha boas características, midot tovot. Shelon ishtabechu tzadikim anim Torah, que não foram louvados os nossos grandes tzadikim, neviim da Torá, como por exemplo Noach, Avotenu Kedoshim, pela sua sabedoria, e sim pelas suas midot. Quando nós estudamos esses grandes, não está escrito uma palavra, assim fala Rabbeinu Bachye, sobre a sua chokhmah, sobre a sua sabedoria. E sim, se enfatiza o quê? As suas boas características. A Torá não me saper lá no bemilah hat sobre Avraham Avinu, Anak Sheba Anakim, certo? Se ele era inteligente, o Gaon, não está escrito. Mas o Chesed de Avraham, sim. Midot Tovot de Avraham, sim. Lo marchiva mishpat echat, de Rachel Imenu, por exemplo, que ela era gigante, que tem discussão se ela faleceu com 36 anos ou com 26, não importa, muito jovem. Rachel Imenu, o que a Torá enfatiza? Nei bechit amrurim Rachel mevakal banea, pelo bischuto vitur, que ela abriu mão, primeiro e deixar Leá casar com Yaakov primeiro. Isso que a Torá enfatiza. Não enfatiza, que hachamá, que ela foi, que inteligente. Não. Midot tovot, sendo assim, é a nossa obrigação. Se nós temos que entender que esse é um bom caminho, a nossa obrigação é também ter midot tovot, começando em querer o bem do próximo. Não vai faltar para você. Esse é um grande problema. Se eu vou elogiar ele, se eu vou louvar ele, e vou ter em tová de tudo que nós estamos até agora, eu vou elevar ele. Qual é o problema? Se você elevando ele, você não vai descer. Não só não vai descer, só não vai tirar de você. Pelo contrário, você vai subir também. Mas é a inveja. Rabotai, a pessoa foi criada aqui no mundo para fazer o bem ao próximo. Isso falava o Rav Chaim Volozhin no Nefesh HaChaim. Parar de ser egoísta. Uma pessoa que não consegue elogiar. Eu já vi pessoas falando, para mim é difícil elogiar. Tá bom, é difícil. Trabalha para elogiar o próximo. Tudo vai mudar. O ambiente de trabalho vai mudar. O ambiente de casa vai mudar. A educação vai mudar. O Shalom Bait vai mudar. Tirar um elogio da esposa, tirar um elogio do marido, ou tirar um elogio do moré, ou do rav, ou do aluno também pode elogiar o rav, não é assur. Certo? Não é proibido, pelo contrário, é uma mitzvah. Lefargen. Se uma pessoa pensa que ela existe aqui nesse mundo para servir o próximo,
a vida dele é outra. E olhem só o que foi feito, de verdade, hein? Um jornal religioso nos Estados Unidos, quem já sabe a história, por favor, fique em silêncio, mas quem não sabe, pense junto comigo. Foi feito lá um concurso, e quem iria responder a melhor resposta iria ganhar muito dinheiro com esse concurso. Qual foi a pergunta, Rabotai? Foi a seguinte: se permitissem a você convidar numa Seudá de Shabbat 3 personagens, atuais ou do passado, desde a criação do mundo. 3, pensem vocês. Quem vocês iriam escolher? A melhor resposta vai ganhar muito dinheiro. Pode ser personagem atual, teu pai, tua mãe, não importa, mas pode ser desde Adam Arishon. Quem vocês escolheriam para vir almoçar na Seudá de Shabbat ou jantar Lel Shabbat? Não pensem. Já pensaram? Alguém quer falar? Rápido, pode falar. Está liberado eles falarem no shiur? Vai, pode falar. No rápido, um de vocês, quem escolheria? Adam Arishon, Moshe Rabbeinu e Abba Shelcha, Yafé. Então eu entendo porque eles querem Adam Arishon, porque ele quer saber, uau, Hashem criou o mundo, me conta! Me conta! O máximo se ia cutucar, porque se comeu fruto, mas ele ia fazer isso. Mas se ia convidar Adam Arishon, me conta! Viveu 930 anos, tem o que contar. Moshe Rabbeinu, uau! Me conta lá em cima, Har Sinai. Ou como você foi líder absoluto de Am Israel. Que Seudá ia ser? Certo? E o pai, lógico, a gente entende. Sem dúvida. Ok? Cada um teve o seu motivo. Só que ninguém, mamash, não teve respostas bonitas. Teve um Raham Gadol Alav Shalom chamado Rav David Feinstein, Zechatzai Livracha. Foi questionado também essa pergunta. Sabem que ele respondeu? Quando ele olhou, como se fosse que ele não conseguiu, o que vocês estão me perguntando? Uma pergunta óbvia. Vocês sabem que ele respondeu? Desculpa, tá? Nem Adam Arishon. Eu, por exemplo, talvez, desculpa, mas eu também, Avraham Avinu, Yitzhak, Arizal, Rabi Yosef Karo, Shulchan Aruch, Rabi Akiva, Vadai. Certo? Só que ele não respondeu assim. Ele respondeu de uma forma muito simples. Sabe que eu ia escolher? Óbvio. Ele falou, eu ia escolher, Pashut, as 3 mais famintos que eu iria encontrar para virem comer na minha casa e dar de comer. Vamos avaliar. Qual a diferença? Não é você, eu. Qual a diferença? Exatamente. Se eu te dei para você escolher 3 pessoas, se eu penso em mim, eu quero ter meu maior prazer. Meu maior prazer qual era? Hafetz Chaim, Rabi Akiva, Avraham Avinu, Adam Arishon, Moshe Rabbeinu. Eu estou pensando em quem? Em mim. Bomba. Mi aneoti bemáximo, mani marviach, shalosh avot kedoshim. Certo? Mitzvah de Achnasat Orchim é para mim ou para quem? Para o próximo. Então eu tenho que dar de comer aos 3 mais famintos. Et mi ani yachol lehenot yoter. Eu vou cumprir mitzvah de Achnasat Orchim a princípio de uma forma assim, convidando o Rabi Akiva, lógico. Mas ele não falta convite para ele. Todo mundo colocou, é? É. Mas esses 3 famintos, Rabotai, assim nós temos que pensar. Concorda agora? Concorda? Tinha até mais prazer, né? Beta. Et mi me'em ani yachol lesameach bemáximo. No que faz diferença?
Quem tem mais Ain Tová? Ain Tová para mim ou para o próximo, Rabotai? Para o próximo. Então eu tenho que convidar as 3 pessoas mais necessitadas. Gostaram? Show, né? Ai, Rabotai, Rabotai, nem começamos o shiur. Tem aqui um shiur do Rav Yaakov Shai Shlita. Existiu, ele faleceu em 1945, por aí. Um grande gigante chamado Rav Shlomo Mizvil. Zecher Libracha. Ele foi questionado pelos seus Hassidim com a seguinte pergunta. Rabi Akiva falou, Ve'avta le'acha kamocha. Amarás o próximo como a ti mesmo. Zeklal gadol batorá. Por favor, me acompanhe o raciocínio bomba. Zeklal gadol batorá. Que é um grande, como que é? Uma grande regra na Torá. Outra vez. Falou Rabi Akiva, Amar Rabi Akiva, Ve'avta le'acha kamocha. Amarás do próximo, assim a mitzvah da Torá, como a ti mesmo, uma grande regra da Torá. Perguntaram os alunos para o Rabi Mizvil, Zecher Libracha. Rabi Akiva falou que isso é klal gadol, isso é uma grande regra. Então, se isso é uma grande regra, então existe um klal katan, existe uma regra pequena. E qual é a regra pequena? Se isso é uma grande regra, existe uma... Entendeu a pergunta? Eles deduziram se existe uma grande regra que é a Trahamor, então qual é a regra pequena, a menor? Então o Rav respondeu, eu vou responder para vocês com uma pergunta. Vocês sabem que o dono, onde eu asso minhas matzot para o Pesach, ele me falou, mamash, uma coisa impressionante, que ele tem tanto trabalho que ele começa a assar as matzot dele. Depois de Chag HaShavuot, ele já começa a fabricar matzot para vender matzot. E qual é o lucro dele? Chutem, na época, Rabotai, nos anos 40, 1940, era aproximadamente 3 milhões de shekel. Se era shekel, não importa o que era na época. 3 milhões! Certo? Agora o Rav começa a perguntar para esses alunos. Imagina você que mora em frente desse senhor, dono dessa padaria. E você luta dia a dia com a parnassá, e você começa a casar teus filhos. Oh, que gastos! Como você iria lidar com esse vizinho que você sabe que ganha 3 milhões de shekalim, menos por ano? E você levantou a mão o aluno e falou o seguinte: Hacham, eu iria, mamash, me farguelo, de todo o coração. Eu ia falar para ele, Bemet, por que ia passar na minha mente? Fazer matzot não é fácil. Não tinha máquina como hoje, certo? Talvez era matzot de fazer na mão. Então é um trabalho árduo. Ele é Yehudi Reshamay, temente Hashem. Ele também casa filhos, precisa de dinheiro. Labriut. O que é labriut? Com saúde. Estão me acompanhando? E a fé. Falou o Chacham, o Rav Dizvid Zatzal, o seguinte: Bidiuk, da forma que você está falando, é o klal katan. É a regra pequena, menor. Por quê? Porque tem 2 níveis. Vadai, o que você mencionou, que você está argumentando agora, está muito bom. E a fé é importante. Mas se enquadra no klal katan e não no klal gadol Rabi Akiva. Porque o que o Rabi Akiva falou que é klal gadol não é só parar por aí e entender e elogiar também. O que Rabi Akiva está nos dizendo é lismoach besimchato, se alegrar com a alegria dele.
Veracha vesamach belibo. Não só dizer, tá bom, saúde ele tem, precisa, ótimo. Não. É mais. O claro do Rabi Akiva era o quê? Vesamach. Exemplo. Se fossem teus filhos que iriam lucrar 3 milhões, você ia me dizer, ele é temente a Hashem, ele precisa casar filhos, com saúde? Não, o que você ia fazer? Você ia dançar. Você ia dançar. O que é Ve'ahavta le'reacha kamocha? Se você ia dançar com o lucro que você ia ter, então dança bem, então vá com o lucro que o próximo iria ter. Isso é Klal Gadol. Quem chegou nesse nível? Eu acabei de usar o pasuk da Torá Kedoshá. Veracha vesamach belibo. Quando aconteceu isso? Aaron a Cohen com Moshe Rabbeinu. Boreolá na Parashat Shemot insistiu uma semana para Moshe Rabbeinu voltar para o Egito e tirar o povo. Moshe Rabbeinu aceitou? Não aceitou. Qual era o motivo de Moshe Rabbeinu? Eu tenho um irmão maior, 3 anos, Aaron a Cohen. Shelach be'at tishlach. Moshe Rabbeinu não queria. E tinha lógica de Moshe Rabbeinu? Vadai que tinha lógica. Quem era o profeta na época aí no Egito? Aaron. Irmão dele maior. Irmão menor, e lá. Irmão maior, o único profeta da época, Moshe Rabbeinu, foi embora, 80 anos fora, quase. 40, né? Mais ou menos. 80, não. Não, dos 40... Os 40. Se agora se aparece, quem ficou aqui até agora? Aaron, mas isso ia pensar Yosef. Aaron pensou assim? Aaron o que falou? Vem Hashem e testemunha para Moshe Rabbeinu. Falou Moshe Rabbeinu, você pode ir, porque ele vai sair ao teu encontro, verachá, ele vai te ver, vesamach belibo, e vai ficar contente no seu coração, por dentro e por fora. Quem está testemunhando isso? Hashem, a Torá. Olha o nível de Aaron. E eu faço questão do Rav Galinsky aqui cita, o Rav Galinsky ele chama isso muitas vezes a atenção, ele não traz isso, mas eu vou trazer para vocês. O Rav Galinsky diz, qual foi, como a gente sabe, a Gemara em Shabbat, Kuf Lamed Amud Aleph, traz, pelo mérito e a recompensa que Aaron ficou contente em receber o irmão, e Hashem testemunhou que ele ficou contente de verdade no seu coração, Zachá lechosh mishpat alibo, o peitoral no seu coração. Qual era o propósito do peitoral? Tinha as tribos, e era o guia, através dele se guiavam, perguntavam para Hashem. Hashem, tinha um nome. Uau! E ele tem o mérito de ser colocado isso no coração. Antes de dar um passo para frente, para continuar, eu quero trazer o Rav Galinsky, ele diz o seguinte: a regra é lefuntzará agra, conforme o sofrimento, a recompensa. Então aqui teve trabalho de Aaron a Cohen. Ele se trabalhou para adquirir essa simcha. Não foi, nasceu assim, foi fácil. Não. Fala o Rav Galinsky, lefuntzará agra. Ele trabalhou, isso é um legado para nós, tem que se trabalhar. E ele chega a um nível máximo de lesamer, de ficar contente, numa situação que a princípio super difícil, Rabotai. Mesmo sem nada, é difícil, como nós estamos falando. Imagina agora você vem pegar meu lugar. Uau! Vesamach. Ele traz aqui o Rav Hatov, em nome do Rav Aviezer, na verdade que é o Rav Yaakov Shaitz traz, em nome do Rav Aviezer Pilz Shlita,
que não é stam, já que ele ficou contente no coração, então vai colocar o peitoral no coração. Tem alguma coisa mais profunda aqui. E aí ele analisa. Nós tínhamos o tabernáculo, tinha o Bet HaMikdash, não tinha a menorá num lugar, o Aron HaKodesh num lugar. Era stam? Não, tinha um propósito. Isso tem que estar no norte, isso tem que estar no sul, isso tem que estar assim, o shulchan, a mesa tem que estar, lechem hapan tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Eu chego hoje na minha casa, eu quero mudar o sofá, né? Para a mesa, o sofá, já fizeram isso na sala, né? Mas chegar isso no Bet HaMikdash, pode fazer isso? Mas daí que não. Ordem divina, a menorá vai estar aqui, pronto. O shulchan vai estar aqui, pronto. Por que isso? Porque Hashem quer que isso influencie no seu determinado lugar o mundo. Entendamos ou não entendamos? Boreolam quer assim. Fala esse Raham a mesma coisa. Não é porque está mal, ele se alegrou com o coração, coloca o peitoral no coração. Não. Pelo contrário, qual é o lugar do peitoral Urim e Tumim? Qual é o lugar? Qual é o lugar exato onde o peitoral que guia Israel? Onde tem que estar? Rak, somente sobre um coração shesameach imazulat. Somente o lugar dele é no lugar de um coração que se alegre e sinta a alegria do próximo e de Klal Israel. רק לב כזה יכול להיות המקום של אלוהים ותמיד של כלל ישראל. Não foi stam. Me acompanharam aqui, o negócio é... Uau! Lindo! Ai, Rabotai, vamos dar mais um passo. Vocês lembram a Gemara em Shabbat Lamed Aleph, Amud Aleph? Chegou uma pessoa de outro povo, querendo entrar no nosso povo. Foi para Bet Shammai, né? Amalo, Gaireni, al menat shalem de kol haTorah kula, kshe'aminu al regel echad. De um pé só, de uma tacada só, por favor, eu quero fazer parte do povo de vocês. De uma tacada só. Bet Shammai respondeu como respondeu. Bet Hillel que respondeu, que é o que eu quero trazer aqui. Bet Hillel falou... O que você odeia aqui, façam para você, não faz para o próximo. Isso é toda a Torá Kulá. Veidach, e a explicação, vai estudar. Depois continua. Você quer toda a Torá Kulá num pé só? O que você não gosta que façam para você, não faz ao próximo. O resto mesmo. Pergunta o Marsha. Nós vamos só trazer a pergunta do Marsha, mas não a resposta, porque ele responde outra coisa. Nós vamos trazer a pergunta. O Marsha pergunta, por que Bet Hillel, se vai dar essa regra, por que ele pegou pelo lado negativo da coisa, em dizer o que você não gosta que façam para você, não faça para o próximo. Podia pegar o aspecto positivo, o quê? O que ame o próximo como a ti mesmo. Por que você pega a parte negativa? Pega a parte positiva. Isso pergunta o Marsha. Ele tem uma resposta. Eu vou trazer uma resposta do Sfat Emet. Tá bom? Sobre isso. O Sfat Emet traz uma coisa linda. É o que nós estamos falando aqui. Vocês concordam comigo que tem um caminho longo desde dizer para uma pessoa, não faça para o próximo o que você não gosta que façam para você. É um nível, só que até chegar, né, é um caminho você dizer, faça, quer dizer, ame o próximo como a ti mesmo. Tem uma distância gigante. Fala o Sfat Emet, é fato. Qual é o fato? Vem uma pessoa de outro povo, quer fazer parte do nosso povo. Ou seja, ainda ele não estudou Rabi Akiva Zeklal Gadol Batorá. Ele não estudou Rabi Akiva que na Torá está escrito o quê? Ve'avta le'acha kamocha. Ele não vai entender nunca isso. Fala o Sfat Emet.
Se ele não tem Torá, não vai entender nunca, amarás o próximo como a ti mesmo. Por quê? Por que não vai entender? Porque nós estamos com o caminho que o quê? Dizendo que o que demonstra amarás o próximo como a ti mesmo? Se alegrar com a alegria do outro, ou quando ele está se elevando, ou conseguiu um emprego melhor, ou ganha mais, ou tem mais sucesso que eu, ou os filhos têm mais atlachá deles do que o meu, ou ele é mais bonito, é mais simpático, e eu tenho que me alegrar. Trabalhamos juntos, de repente ele sobe de uma categoria e eu fico lá embaixo ainda. Vai explicar para ele que não conhece a Torá, tem que ficar sameach. De impacto ele vai te dizer, eu vou ter que tomar cuidado, agora o nariz dele subiu, o cara está lá em cima, pode ser que, certo? E só começa a falar mal dele. Porque ou tem medo dele, que agora vai lá saber o que ele vai fazer comigo. Se ele é bom, então você chega para ele e fala o klal katan, o que é a regra pequena? Então não coloca empecilho, só respeita que ele subiu lá em cima. Você não iria gostar que alguém iria te cutucar, ou fazer uma armadilha para você cair, ou pôr um empecilho, fazer você tropeçar, já que você... Certo? Você ia gostar que faça isso com você? Não, isso é uma coisa mais lógica. Isso ele entende. Mas, espera aí, se alegrar, você está pedindo o quê? Um anjo? Demais. Certo? Então, é isso que Beit Hillel entendeu para responder para ele. Você quer fazer parte? Tá bom, de um pé só. Então, vamos começar pela regra pequena, klal katan. Certo? Vai, estuda a Torá, cresce, Bezrat Hashem, você vai chegar o quê? A klal gadol batorá, tá bom, qual é esse trabalho, esse caminho? Com isso eu vou terminar. Rapidinho. Rabotai, é a visão que nós temos que ter. Eu vou trazer uma história que nunca existiu, mas ela vai nos demonstrar aqui muito o que nós estamos falando hoje. O Massé foi contado aqui, que não existiu, de uma aldeia que existia uma pessoa chamada Zusha. E o trabalho dele era viajar lá fora da aldeia, a conseguir seu sustento. Como ele viajava até lá fora, ele alugava uma carroça junto com outros comerciantes. Me acompanha aqui rapidinho a história. Ele subiu nessa carroça e foi, só que um dia de tempestade, neve, chuva, terrível. A carroça chegou num abismo e, bum, caiu e espatifou. Todo mundo a princípio caiu e Hashem Yazor. Tinha um Ashir com sua própria carroça particular atrás. Ele viu que se espatifou a carroça da frente. E aí ele viu o acidente que ocorreu. Chamou o bombeiro, chamou o que for. Rabotai, viram a carroça espatifada no abismo e viram lo aleno pedaços de pessoas irreconhecíveis. Hashem Ishmor. Voltaram para aquela aldeia e anunciaram que não sobrou ninguém. E foi programado Hashem Ishmor a Levaya do Zusha. Ponto. Do outro lado da história, Mamash Nes, quando a carroça estava se caindo, espatifando, Zusha voou e caiu numa árvore lá, num galho, e ficou lá. Passou 2, 3 horas, acordou, e realmente todo ferido, ele viu, não estava vivo, estava morto, mas estava vivo. Conseguiu de alguma forma sair da árvore, beber água onde tinha, e foi andando alguns dias, chegou até a própria aldeia dele. Quando ele entra na aldeia, ele vê a aldeia deserta, ficou super preocupado. Cadê as crianças? Cadê a bagunça? Cadê o chu? Cadê a feira? Ele foi até o Bet Knesset principal, a sinagoga principal, ele vê que está lá todo mundo lá. Abre a porta, ele vê uma pessoa lá na tevá, no meio da sinagoga,
falando o discurso e chorando, fazendo todo mundo chorar. Quem ele vê era o vizinho de porta dele, que era o inimigo era o amigo dele no passado e inimigo número 1 no presente. Só que ele vê falando dele, certo? Era tão inimigo dele que brigaram tanto, certo? Que não suportava um ou outro. E eles se despediram falando, nós vamos nos encontrar a próxima vez no tribunal. Só que agora o Zusha, ele vê esse vizinho no meio da sinagoga, chorando, certo? Fazendo discurso de lamentação, falando do Zusha, como ele era bom, como ele ajudava as pessoas, como nós tínhamos o amor um com o outro. E até outras pessoas falaram, ele falou que nem conhecia e nem achava que me conheciam. Começaram a chorar por mim. Pitom, o Zusha continua andando, sobe na teva e fala, alô, Anikan, sou eu, Zusha. As pessoas olharam, Riatametim, você saiu do caixão. Falaram, não. Ocorreu um milagre, mas eu não morri, eu estou aqui. Só que tem uma pequena, grande pergunta, se vocês podem me responder. Lama Adam tzarich lamut kedei sheyidaberu alav dvarim tovim? Porque a pessoa precisa morrer para que falem bem ou elogiar a ela. Lama zua pam rishonah que eu ouço que estão me elogiando? Lama, falem vocês, Rabotai. Qual é a resposta? Porque é fácil falar com uma pessoa lo aleno que não está mais. Por que é fácil? Porque ele não me ameaça mais. Não vai ser mais meu concorrente. Se eu falar bem dele, ele não vai me tirar nada. Não vou perder em relação a ele. Não vou concorrer mais com ele. Hashem Ishmor. Rabotai, guardem essa frase que acho que é todo o shiur. Kedai lassim lev. Se uma pessoa acha que ele se comparar com o outro, isso me dá o meu valor, ou conseguiu o que ele consegue, eu preciso conseguir. Isso dá, me avalia quem eu sou. O cara está num grande problema. Se o quanto eu valo, né, a minha validade, meu valor, depende da minha comparação ao resto, Hashem Ishmor, estou frito. Porque é simples, sempre tem pessoas melhores do que eu. Talvez essa, não vou falar melhor, mas aparentemente ele é mais simpático, mais carismático, o meu Havruta, os filhos dele tem mais sucesso, certo? Meu vizinho tem mais dinheiro, ele mora 3 vezes o meu apartamento. Meu primo que estudou comigo a mesma classe, crescemos juntos, o salário dele é 5 vezes mais que o meu. O que falamos no último shiur? Uma pessoa que vive assim, está se destruindo. Não vive. Toma sempre um amargo. Em safek. Pedir agora a Intová em relação ao próximo, vai existir isso? Certeza que não. Você vai ver o cara sempre triste, amargurado, e não vai querer nunca erguer o próximo. Máximo vai ser falso. Mas quem comprou isso? Ele próprio. Qual é o erro dele? A visão que ele tem. Ele precisa melhorar Be'ain Shelemuná, uma visão com fé. Rapidamente, Rabotai, me ajudem. Boreolam criou cada um, já falamos. Cada um diferente. Boreolam dá as ferramentas, cada um no seu particular, para servi-lo. Cada um com seu potencial particular. O que ele tem, o que ele não tem nada a ver comigo. O que eu tenho, ótimo, para servir a Hashem. O que eu não tenho, também ótimo, para servir a Hashem com essa falta, com esses testes. O sucesso e os tropeços, ou dele, ou meu, é cada um particular. Em elogiar o outro não vai me faltar nada.
Ele não é meu concorrente, Rabotai, no mundo não existe concorrência. Ele é mais bonito, ele é melhor ou pior, não existe isso. Cada um tem sua obrigação de fazer o seu melhor, isso sim, só. Cada um tem seu tafkid no mundo, cada um tem sua missão. Então o que te custa você elevar ele, elogiá-lo? Não custa nada. E se você não faz isso, quem é o misken? Ele ou você? O coitado é você. Conclusão. כשאדם מסתכל על חברו בעין טובה, quando uma pessoa olha o próximo com bons olhos, ושמח בהצלחתו, e ele fica contente, por isso que falam que é mais difícil compartilhar, é você fazer parte da alegria dele ou da tristeza dele? Falem vocês. Não, o que é mais difícil? Mais difícil. A alegria. O que é mais fácil? A tristeza. Pelo que tudo que nós estamos vendo aqui. Concordam? É o shiur assim, é o shiur assim. Então ele fala assim, quando uma pessoa olha, e ele tem alegria com o sucesso dele, eu não vou descer nada do meu valor, não vai descer, pelo contrário, ele vai trazer para ele sim, ao contrário, bênção e chefe, abundância para ele. E automaticamente ele vai estar respeitando e vai ser considerado um aluno de Avraham Avinu. Boa noite.